História dos meus mais antigos antepassados de quem muito me orgulho descender. 13 de junho de 823, nasce Carlos II, o Calvo, meu 35º avô, 13 vezes meu avô, rei dos francos, França Ocidental, neto do imperador Carlos Magno, imperador do Sacro Império Romano Germânico. Carlos II, o Calvo, rei dos francos, França Ocidental, imperador do Sacro Império Romano Germânico, nasceu em S, Frankfurt am Main, em 13 de junho de 823 e morreu em França, Rhône, Alpes, Britsch-les-Bains, em 6 de outubro de 877, era filho de Luís, o Piedoso, imperador do Sacro Império Romano Germânico, e de Judite de Altdorf, neto paterno de Carlos Magno, imperador do Sacro Império Romano Germânico e de Hildegarda de Winterthur, rainha dos francos e neto materno de Guelph. Primeiro, conde de Altdorf e de Edvige da Baviera. Carlos II, também chamado de Carlos, o Calvo, foi o rei da França Ocidental de 840 até sua morte e também imperador do Sacro Império Romano Germânico a partir de 875. Carlos conseguiu a sua coroa francesa depois de uma guerra civil que tinha começado no reinado de seu pai Luís I, assinando o Tratado de Verdun em 843 e adquirindo o terço ocidental do Império Carolíngio. A origem do cognome. A partir de 867, Carlos tornou-se abade laico de Saint-Denis. A 5 de maio de 877, dia da consagração pelo Papa João VIII da Colegiada Santa Maria, futura abadia Saint Corneille em Compiègne, Carlos teria raspado o crânio em sinal de submissão à Igreja, apesar do costume franco que exigia que um rei tivesse cabelos longos. Origens e infância. Filho do imperador Luís, o Piedoso, e de sua segunda esposa Judite da Baviera, Carlos foi confiado, aos 7 anos de idade, a um renomado tutor, Walafrid Strabo, um monge do mosteiro de Reichenau, na Alemanha, um espírito cultivado ligado ao mito imperial, poeta, autor de um dicionário contendo comentários sobre a Bíblia, sobre o qual as interpretações do livro sagrado se basearam durante séculos. Durante 9 anos, Strabo garante a educação do jovem príncipe, convencido do grande destino que espera o seu aluno. Luta contra os seus irmãos. Carlos nasceu a 13 de junho de 823 em Frankfurt, quando os seus irmãos mais velhos já eram adultos e lhes tinham sido atribuídos os seus próprios reinos, ou sub-reinos, por seu pai. As tentativas feitas por Luís, o Piedoso, para atribuir um sub-reino a Carlos, primeiro na Alemanha e depois no próprio país entre o Mossa e os Pirineus, em 832, após a ascensão de Pepino I da Aquitânia, foram infrutíferas. As inúmeras reconciliações com os rebeldes Lotário e Pepino, assim como com o seu irmão, Luís, o Germânico, rei da Baviera, fizeram da participação de Carlos na Aquitânia e na Itália apenas temporária, mas o seu pai não desistiu e fez Carlos, o herdeiro de toda a terra que era na altura a Gália e que acabaria por ser a França. Num local perto de Kremix, em 837, Luís ordenou aos nobres fazerem uma homenagem a Carlos como seu herdeiro. Isto levou a uma insurreição final dos seus filhos contra ele. Pepino da Aquitânia morreu em 838, depois disso Carlos, finalmente, recebeu esse reino, embora o filho de Pepino II fosse um espinho perpétuo ao seu lado. A morte do imperador em 840 levou à eclosão da guerra entre os filhos. Carlos aliou-se ao seu irmão Luís, o Germânico, para resistir às pretensões do novo imperador Lotário I, e dos dois aliados derrotados de Lotário na Batalha de Fontaine-en-Paisay a 25 de junho de 841. No ano seguinte, os dois irmãos confirmaram a sua aliança com os célebres juramentos de Estrasburgo. A guerra foi levada ao fim pelo Tratado de Verdun, em agosto de 843. O acordo deu a Carlos, o Calvo, o reino da França Ocidental, que ele tinha estado, até então, a governar e que praticamente corresponde ao que hoje é a França. Luís recebeu a parte oriental do Império Carolíngio, então conhecido como França Oriental, posteriormente, como Alemanha. Lotário manteve o título imperial e o de rei da Itália e também recebeu as regiões centrais da Flandres através da Renânia e da Borgonha como rei de Francia Média. Reinado no Ocidente. Os primeiros anos do reinado de Carlos, até à morte de Lotário I, em 855, foram relativamente pacíficos. Durante esses anos, os três irmãos mantiveram um sistema de governo confraternal, encontrando-se repetidamente uns com os outros, em Koblenz, 848, em Essen, 851, e em Attigny, 854. Em 858, Luís, o Germânico, convidado por nobres descontentes ansiosos para derrubar Carlos, invadiu o reino franco-ocidental. Carlos era tão impopular que não foi capaz de convocar um exército, e fugiu para a Borgonha. Foi salvo apenas pelo apoio dos bispos, que se recusaram a coroar o rei Luís, o Germânico, e pela fidelidade dos guelfos, que estavam relacionados com a sua mãe, Judite de Altdorf. Em 860, ele próprio tentou aproveitar o reinado de seu sobrinho, Carlos da Provença, mas foi repelido. Com a morte de seu sobrinho, Lotário II em 869,
Carlos tentou aproveitar os domínios de Lotari, mas pelo Tratado de Mersen, 870, foi obrigado a compartilhá-los com Luís, o Germânico. Além destas disputas familiares, Carlos teve que lutar contra rebeliões repetidas na Aquitânia e contra os bretões. Liderados pelos seus chefes Númenor e Erispoé, que derrotaram o rei na Batalha de Bala, 845, e na Batalha de Jengland, 851, os bretões foram bem-sucedidos na obtenção de facto da sua independência. Carlos também lutou contra os vikingos, que devastaram o país no norte, nos vales do rio Sena-Loire, e mesmo nas fronteiras da Aquitânia. Várias vezes Carlos foi obrigado a pagar a sua retirada, com um preço elevado. Carlos conduziu várias expedições contra os invasores e, pelo Edito de Pistres de 864, tornou o exército mais móvel, prevendo o elemento cavalaria, o antecessor do cavalheirismo francês tão famoso durante os próximos 600 anos. Pelo mesmo decreto, ordenou a criação de pontes fortificadas a serem colocadas em todos os rios a fim de bloquear as incursões vikings. Duas dessas pontes em Paris salvaram a cidade durante o cerco de 885 a 886. Reinado como imperador. Após a morte do imperador Luís II, filho do seu meio-irmão Lotari, Carlos, o Calvo, apoiado pelo Papa João VIII, viajou para a Itália, recebendo a coroa real, em Pavia e as insígnias imperiais em Roma, a 29 de dezembro de 875. Luís, o Germânico, também candidato à sucessão de Luís II, vingou-se invadindo e devastando os domínios de Carlos e desta forma, Carlos teve que voltar à pressa para a França Ocidental. Após a morte de Luís, o Germânico, 28 de agosto de 876, Carlos, por sua vez tentou tomar o reino de Luís, mas foi decisivamente derrotado em Andernach a 8 de outubro de 876. Enquanto isto, o Papa João VIII, ameaçado pelos sarracenos, insistia com Carlos para este vir em sua defesa, na Itália. Carlos novamente cruzou os Alpes, mas esta expedição foi recebida com pouco entusiasmo pelos nobres, e até mesmo pelo seu regente na Lombardia, Busão, e desta forma recusaram-se a participar no seu exército. Ao mesmo tempo, Carlomano, filho de Luís, o Germânico, entrou pelo norte de Itália. Carlos, doente e em grande aflição, começou o seu caminho de volta para a Gália, mas morreu ao atravessar a passagem de Monte Cenis em Brich-les-Bains, em 6 de outubro de 877. De acordo com os Anales Bertiniani, Carlos foi apressadamente enterrado na abadia de Nantua, Borgonha, devido ao avançado estado de decomposição do seu corpo. Carlos deveria ter sido sepultado na Basílica de Saint-Denis, para onde foi transferido mais tarde. Carlos foi sucedido por seu filho, Luís. Carlos era um príncipe muito educado e letrado, um amigo da Igreja, e consciente do apoio que poderia encontrar no episcopado contra os seus nobres rebeldes, escolheu os seus conselheiros, entre o alto clero. Casamentos e descendência. Carlos II casou a 13 de dezembro de 842, com Ermentrude de Orleans, minha 35ª avó, 12 vezes minha avó, filha de Odão I, conde de Orleans e de Engeltrude de Fezensac. No entanto, ela morreu a 6 de outubro de 869. Em 866, Ermentrude de Orleans foi coroada rainha dos francos ocidentais na abadia de São Merdado, em Soissons. Após a separação do casal em 867, a rainha repudiada retirou-se para um mosteiro. Morreu em 6 de outubro de 869, aos 46 anos de idade, e foi sepultada na Basílica de Saint-Denis, em Paris. Com Ermentrude de Orleans, minha 35ª avó, 12 vezes minha avó, teve. Judite, minha 34ª avó, 7 vezes minha avó, casou por 3 vezes, a primeira com Ethelwulf do Essex, a segunda com Ethelbaldo do Essex, seu filho adotivo, e a terceira com Balduíno I da Flandres, meu 36º avô, 7 vezes meu avô. Luís II dos Francos, o Gago, casou com Adelaide de Paris, meus 34º, 7 vezes meus avós. Carlos, a criança. Lotari, o Coxo, monge em 861, tornou-se abade da abadia de Saint-Germain. Carlomano. Rutrude, abadesa, na abadia de Saint-Radegonde. Ermentrude, abadesa, de Asnan. Hildegarda, nascida em 856, morreu jovem. Gisela. Godilda de França, casou com Godofredo III, conde de Maine, meus 34º avós, 8 vezes meus avós. Alberado da Lorena, casou com Reginaldo I Langaus, conde de Hainaut e de Monge, meus 34º avós, 12 vezes meus avós. Em 870, Carlos II voltou a casar, desta feita com Riquilda da Provença, minha 35ª avó, 5 vezes minha avó, que era descendente de uma família nobre do Ducado da Lorena. Com Riquilda da Provença, minha 35ª avó, 5 vezes minha avó, teve. Rutilda, minha 34ª avó, 5 vezes minha avó, casou primeiro com Hugues de Bourges, conde de Bourges, e em segundo com Roger de Maine, conde de Maine, meu 36º avô, 5 vezes meu avô. Drogo.
Pino. Um filho na Timor tem 875. Carlos.